O sofrimento do cristão é castigo de Deus? O sofrimento nos leva a fazer questionamentos difíceis de serem respondidos, que não têm uma resposta fácil. Mesmo aqueles que possuem fé em Cristo, em algum momento terão dificuldades em conciliar o sofrimento em suas vidas. Um sofrimento que lhes traz dor e que muitas vezes não tem uma explicação tão clara. Na verdade, eles terão apenas que lidar com Deus e crer em Deus sem entender a razão das suas aflições, como foi com Jó. O sofrimento ele já foi visto por vários ângulos, pelos filósofos e os teólogos. C.S. Lewis disse certa vez o seguinte: Deus ele sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. E aí então ouvimos o ribombar de sua voz. É comum que na tentativa de justificar o mal em nossas vidas, sejamos levados a crer que o nosso sofrimento é resultado de algum ato mal que cometemos, como se cada sofrimento fosse uma correção divina. Por exemplo, podemos achar que as circunstâncias difíceis que temos enfrentado em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso trabalho, entre outros, são resultados da ira de Deus sobre as nossas desobediências. Mas é isso que Deus nos ensina na sua palavra? É isso que nós podemos aprender das Escrituras Sagradas? De fato, Deus tem castigo para todo pecado. Ele não trata com impunidade aqueles que transgridem a sua vontade. Ou seja, para todo erro, para todo pecado, existe uma consequência, existe um castigo da parte de Deus. Contudo, o Evangelho de Cristo nos garante que Jesus levou sobre si as nossas culpas, conforme diz Isaías 53, versículo 5. Ele diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o castigo dos nossos pecados foi levado por Cristo na sua morte. Esse sacrifício fez do nosso Senhor alguém abominável a ponto de sofrer o abandono de Deus, conforme nos diz lá em Mateus capítulo 27, 46. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O castigo que o nosso Senhor sofreu nos trouxe o livramento da condenação. Portanto, como nos ensina o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que exercem a fé não têm mais pecados para serem punidos, porque Jesus já puniu por eles. Entretanto, você deve entender que, embora a punição do pecado tenha sido absolvida por Jesus, as consequências do mal continuam a existir. É muito semelhante ao que acontece com alguém que comete um homicídio e é condenado. Mesmo depois de ter passado o tempo da sua pena na prisão, o peso e as consequências de ter tirado a vida de outra pessoa não serão omitidas da sua consciência. Embora Jesus ele tenha levado a nossa pena, continuamos a lidar com as consequências naturais das nossas desobediências. É por isso que precisamos agir com sabedoria, para não sofrermos as consequências das nossas más escolhas. A boa notícia dos céus é que, mesmo que o pecado nessa vida nos traga grandes problemas, ele não tem mais o poder de nos afastar da glória de Deus, ou seja, nada mais pode nos afastar do amor de Deus. Diante disso, precisamos compreender algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: compreenda que Jesus já levou sobre si todo o nosso castigo. Portanto, não veja o teu sofrimento como uma punição de Deus. É bem verdade que algumas coisas você não vai entender. Peça a Ele que te dê sabedoria para enfrentar os sofrimentos dessa vida, com a certeza de que Jesus já pagou o preço do teu castigo, da tua desobediência. Em segundo lugar, compreenda que o castigo de Deus não foi anulado para todos os homens, mas somente para os que creem, para os que exercem fé em Cristo Jesus. Os ímpios, eles serão punidos, conforme ensina as Escrituras, lá em Mateus 25, 46 e 2 Tessalonicenses 1, 9. Por outro lado, os que creem serão salvos do castigo eterno pela fé que possuem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, que Deus seja glorificado em tua vida. Assim é o meu desejo, assim é o que eu rogo ao Pai pela sua vida.